Antes de mais, agradeço o amável convite do Francisco Gomes e da Catarina Costeira para participar neste pertinente e relevante encontro. A investigação sobre têxteis na Antiguidade, e em particular no período romano no território português, encontra-se ainda numa fase incipiente, sendo claro que a atividade têxtil, mesmo apesar de algumas indicações assertivas nas fontes clássicas, nunca foi encarada como relevante ou mesmo como uma indústria a ser tida em conta na economia da província da Lusitânia. A tecelagem era uma atividade doméstica tradicional. Assim, quando analisamos de forma mais atenta, são raros os locais explorados da época romana no território do Baixo Tejo e Província de Lisboa que não contêm indicações de atividades têxteis. O material mais vulgarmente encontrado são os pesos de tiar, geralmente fabricados em cerâmica e com orifícios que serviam para segurar os fios principais dos tiares manuais. Mas seria esta uma simples atividade complementar ou, em alguns casos, poderia desempenhar um papel mais importante na economia da região? Nesta breve reflexão, porque queremos respeitar o tempo que nos foi concedido, iremos analisar de forma mais circunstanciada os dados das recentes escavações que temos vindo a desenvolver no sítio Montes Castelinhos, Vila Franca de Xira. Montes Castelinhos corresponde a uma importante estação da época romana, fundada de raiz em meados do século I AC, no morro destacado sobre o Val do Tejo, tendo esta implantação sido escolhida face à sua inegável implantação estratégica e sua localização equidistante entre as duas principais cidades do Val do Tejo, Olicipo e Scalabes. Durante o Principado, este local assume um papel de relevo nas dinâmicas de povoamento, sendo plausível que corresponde ao UBI da cidade de Arábriga. E é uma vista geral do sítio, que é este monte todo aqui, sendo claro o domínio que tem sobre o Val do Tejo. A presença de pesos de tiar em contexto arqueológico no território português remonta, como vimos de manhã, à pré-história, momento em que as comunidades humanas começaram a aproveitar as fibras vegetais e animais para produzir tecidos. Apesar da influência dos pesos de tiar pré-históricos, assistimos a um hiato entre este período e o período romano republicano, que poderá ser explicado por alterações tecnológicas nos tiares. De facto, tendo em conta o estado dos nossos conhecimentos relativos à cultura material da Idade de Ferro no Ocidente Peninsular, e especificamente para o Val do Tejo, não se registra no acervo cerâmico qualquer vestígio da presença de pesos de tiar. Em meados do século I AC, o cenário inverte-se, surgindo pesos de tiar em vários contextos arqueológicos no território português, que sugerem a introdução exógena de novas tecnologias ao nível da produção têxtil, nomeadamente com a disseminação de tiares verticais. É o caso do Castelo da Lousa, Mourão, onde, em contexto da segunda metade do século I AC ao Principado de Augusto, surge uma ampla amostragem destes artefactos, ou ativos no Alentejo, como o Povoado de Veiros, ou o Fortino Caladinho, que ainda há pouco o nosso amigo Rui Mataloto nos apresentou. Para o Val do Tejo, os dados são mais escassos, contudo, temos bons paralelos para este tipo de pesos em contexto do Principado na Vila do Leão ou Eiras, assim como no acampamento militar do Alto Escaque Salmeirim, no Povoado de Quinta do Almaraz e mesmo na Alcácer de Santarém. Tecer é o resultado da união de séries de fios perpendiculares entre si, constituindo a urdidura e a trama. Para esse efeito, requer-se um instrumento mais ou menos complexo, que permita mover séries de fios da urdidura atado a barras móveis e deixar assim caminho para passar a trama. Foram vários os tiares utilizados no Mediterrâneo e no território peninsular. Os mais comuns que surgem representados em alguma da iconografia e conhecemos das fontes escritas eram o tiar vertical e o tiar do mar. A associação do tiar vertical à presença de pesos, distintas volumetrias consoante os materiais a tecer e o tipo de trabalho a produzir, que necessitaria de distintas tensões, dota estas peças cerâmicas de um grande valor para o estudo do ofício têxtil. Ainda que o estudo destas evidências não tenha tido o devido desenvolvimento entre nós, sendo normalmente renegados por uma mera ilustração da sua presença, recentes trabalhos têm vindo a sublimar a sua relevância. O conjunto de pesos de tiar de Montes Castelinhos já foi alvo de uma primeira abordagem modular, reportando-se esta ao conjunto de materiais recolhidos nas campanhas de 2008 a 2013, composta por 134 exemplares, publicado por Marta Santos em 2015 nas páginas da revista Cira Arqueologia. Pouco temos a adiantar ao que então se disse. Esta amostragem temos agora apenas que aduzir mais 43 pesos, que entretanto surgiram e que nos dota de um conjunto relevante de 177 pesos devidamente estratigrafados e georreferenciados nos contextos romano-republicanos do sítio. Sublinho-se que a presença de pesos e de evidências da atividade têxtil, como veremos, se mantém nos contextos do Principado, consolidando assim a leitura da relevância que este ofício teria na economia do povoado. Os critérios de análise têm sido utilizados para o estudo dos pesos de tiar, consistem na sua forma, no seu peso, no tipo de fabrico, na cronologia e nas marcas e grafites que alguns desses pesos podem apresentar. Segue-se neste trabalho a proposta de organização tipológica estabelecida no primeiro estudo dos pesos de tiar de Castelinhos, podem ver aqui em cima da imagem. O conjunto é dominado pelos pesos de tiar quadrangulares do tipo 1, representados por 62 indivíduos, equivalente a 35% do total.
A planimetria da sua distribuição nos distintos espaços arquitetónicos identificados é particularmente interessante, pois assiste-se a algumas concentrações em áreas específicas, sendo essa leitura útil para a percepção das funcionalidades da arquitetura do sítio. A par da associação direta de espécies de ar à existência de atividades textas, estes artefactos têm a particularidade de servir de suporte epigráfico, sendo assim o seu estudo relevante para o conhecimento dos hábitos de literacia e mesmo da organização da própria atividade têxtil. Estas manifestações epigráficas consistem na gravação na argila fresca de letras ou símbolos, interpretados como do proprietário do tear, marcas de controle de produção da própria olaria ou do próprio oleiro e implicado na execução dos artefactos. Sublinho-se nesta discussão que apenas parte ínfima dos pesos evidenciam a epigrafia, sendo admissível, perante os dados contextuais de Castelinhos, que apenas um dos pesos de um conjunto de ar tivessem marca. É já, amor. Dois pesos idênticos apresentam o mesmo grafito, em tudo idêntico na morfologia das letras. Conhecem-se duas letras, um C e um R, com o nexo, podem ver aqui na imagem, com o nexo no R, que, podendo ser um P, podemos ter assim um exemplar com um trianómino CPR. Por último, destaca-se neste conjunto, pela sua originalidade e ineditismo, o peso de ar Montes Castelinhos 11.871, que podemos ver na imagem, com uma marca estampada. Esta apresenta-se numa das fases do peso, inserida em cartilha quadrangular, com a presença de 3 letras maiúsculas bem delineadas, um PAN. Podemos também ter aqui um exemplar revelando um trianómina. A similitude desta marca e da tipologia da cartela em que se encontra inserida remete para o mundo da epigrafia anfórica, onde se conhece uma longa tradição, ainda que para outras latitudes mais meridionais, de gravação de inscrição nos recipientes cerâmicos. Contudo, não se encontrou nenhuma marca idêntica à presente inscrição, nem no mundo de produção das ervas lusitanas, nem no de outras áreas do mundo romano. No que diz respeito também às tradições epigráficas em ervas lusitanas, o hábito é raro e pouco frequente no que diz respeito às marcas impressas. Contudo, temos que reconhecer que as primeiras fases de produção ainda se encontram mal conhecidas. Os coçouros inserem-se na categoria dos artefactos arqueológicos cuja morfologia, como temos vindo ao longo do dia, se prende diretamente com a sua funcionalidade, nomeadamente a sua associação à atividade têxtil. Para tecer, tem-se de dispor de fios de bordadura forte que resistam às tensões que vão ser submetidos. Dentre os diversos instrumentos fabricados para esse fim em materiais perecíveis que não chegam até nós, a difusão do uso da fusaiola ou coçoura em cerâmica durante a Idade do Ferro torna este artefacto uma grande mais-valia para o estudo da atividade têxtil. Apesar desta ligação direta com uma atividade concreta, a sua abundância em depósitos vestígios de santuários, como o Cacerrão de Capote ou a Cabeça de Vaiamonte, que pudemos ouvir há pouco, assim como a sua presença em contextos funerários, como a necrópole do Olival Senhor dos Mártires, sugere que possa ter tido outra utilização, ou pelo menos um forte significado simbólico que ora nos escapa. Em Montes Castelinhos, recolheu-se um total de 26 espessores. Do ponto de vista das técnicas de fabrico, cabe assinalar em primeiro lugar que as peças de Castelinhos parecem ter sido produzidas ao torno ou possivelmente com molde, tendo em conta as configurações regulares e simétricas de alguns exemplares aqui apresentados. Apesar de relativa homogeneidade técnica, o panorama obtido mediante a análise macroscópica das peças evidencia a heterogeneidade produtiva. A par desta heterogeneidade de fabrico, registra-se igualmente alguma variabilidade na morfologia destas pequenas peças. A ordenação tipológica obtida revela uma clara predominância de formas cônicas e bitroncocónicas, e em especial das fusaiolas cônicas. Deve-se, por outro lado, assinalar a presença no conjunto estudado de 9 peças com decoração, equivalendo a uma percentagem de 35%. Esta percentagem de peças decorada é assinalável e afasta-se dos dados registados na necrópole de Alcácer do Sal, onde, como vimos, estas apenas correspondem a 5,3% do conjunto, aproximando-se mais dos dados da Cabeça de Vaiamonte, onde 43% dos coçouros evidenciam decoração, ou os do Castelo da Lousa, onde alcançam também os 43%. Em relação aos motivos decorativos presentes em Castelinhos, aproximam-se muito do conjunto representado no Castelo da Lousa, verificando-se que estas técnicas e tradições decorativas são transversais a este amplo território. Para a Peça de Lisboa, ainda que a presença de coçouros cerâmicos se encontre amplamente disseminada por diversos sítios proto-históricos, a presença de padrões decorativos é assaz escassa, encontrando-se mesmo ausente de sítios com conjuntos significativos, como o sítio do Castelo Herro dos Vinhos, o Otero da Assenta em Óbidos, da Serra do Socorro Mafra, a Alcácer de Santarém ou no povoado de Bragança Cadaval, ou mesmo escassa, como no amplo conjunto recolhido em Porto de Saboeiro, Salvaterra de Magos, onde apenas 2 das peças evidenciam decoração. Em jeito de conclusão, o estudo do conjunto de coçouros de Castelinhos remete a um contido material que apresenta profundas tradições do mundo indígena peninsular, sendo ampla a associação destas peças a contextos proto-históricos. Estaremos assim perante uma tradição indígena, ainda que tenhamos de ter presente que, mesmo nos contextos da primeira fase de conquista,
em que o elemento itálico se faz sentir de maneira assinalável, como é o caso de Lisboa ou dos Sonhos de Alpompé, os cursores encontram-se bem atestados. Sendo interessante ter presente os dados de Castelo da Lousa, sítio em que a forte presença itálica é inegável e onde as mais de 8 dezenas de cursores são um dado significativo. Importa igualmente ter presente e sublinhar que em época romana, nomeadamente no Principado, ocorre o desaparecimento brusco desta morfologia, não sendo ainda claro se tal se deve a uma alteração tecnológica no âmbito da fiação ou se estas peças são constituídas por elementos expressíveis ausentes assim do registro arqueológico. A par destas evidências do espaço diário e dos cursores, a nível arquitetónico conseguiu-se identificar um edifício que possivelmente pode estar ligado à atividade têxtil. Nesta ampla planta que vos mostro aqui, vê-se uma rua no sentido este-oeste, datada já do Principado de Augusto, e onde se identificou um edifício do lado direito, relativamente bem preservado, que na sua parte superior tem um compartimento retangular que permitiu registar diversos artefactos relacionados com a atividade têxtil e que coloca-se a hipótese de poder corresponder a um compartimento artesanal ligado a uma tinturaria e à própria produção de tecidos. Aqui conseguem ver na imagem, portanto, a rua ainda com a sua calçada, com grandes lajes, e este compartimento com um tanque revestido ao piscinino, que pode remeter, e que há paralelos para este tipo de atividades, relacionado com uma tinturaria ou com o aproveitamento para produção de tecidos. A presença de artefactos associados à atividade têxtil, como os cursores e os pesos, mas também este edifício arquitetónico que aqui apresentámos, merece ainda um breve comentário final. A existência de uma pujante atividade de selagem em Castelinhos pode ser um elemento interessante para a compreensão da sua economia, mas igualmente para a percepção do seu significado, quer enquanto núcleo de povoamento ou de implementação de mobilitar. Tradicionalmente identifica-se o trabalho têxtil, nas suas diversas facetas, como um ofício tradicionalmente feminino. Contudo, sabemos que essa não é uma visão real e que se prende com o sentido simbólico do fuso e da roca. A importância da produção de tecido exigiu desde cedo que os homens socialmente menos destacados dedicassem a sua energia a este ofício. A necessidade de qualquer estabelecimento criado de raiz fosse, tanto quanto possível, autossuficiente e tirasse partido das mais-valias da sua implementação e ecossistema envolvente, resulta natural. A ampla dispersão dos cursores e dos pesos de ar pelos conjuntos arquitetónicos detectados em diversos pontos de montes castelinhos remete-nos para uma leitura da atividade têxtil ter um caráter doméstico e de autossuficiência, o que não impede que este possa ter tido uma relevância significativa na economia do sítio e dos seus habitantes. Só a título de exemplo, no que diz respeito à presença e disseminação da atividade têxtil em contexto de cariz militar, numa lógica de autossuficiência, tenha-se presente a representatividade dos cursores e dos pesos de ar no acampamento militar de Cáceres El Viejo, em Cáceres, e mesmo no território português, no acampamento de Altos Caques, Almeirim, na própria cabeça de Vaiamonte, no Castelo da Lousa e nos Sonhos de Alpompé. Estamos, assim, perante uma área de investigação particularmente interessante e que este trabalho apenas pretende aflorar. De facto, os estudos sobre a produção têxtil na antiguidade encontram-se em ebulição, como é a prova este encontro onde nos encontramos. Tendo nos últimos anos recebido contributos significativos com estudos de conjuntos arquitetuais, mas igualmente com estudo de conjuntos arquitetónicos correspondendo a espaços oficinais de produção têxtil. Para esta nova fase de investigação, muito têm contribuído os encontros internacionais de arqueologia destinados aos estudos dos têxteis da antiguidade, intitulados Púrpura e Vestas, que já vai na sua 7ª edição. Esperamos em breve poder voltar a esta temática. Muito obrigado pela vossa atenção.